Vamos inverter, viu, Bruno? Porque o pendrive já está aqui do Josias. Então, Josias, seja bem-vindo aí. A casa é sua. Queria agradecer, Zilmar, agradecer a Rogênio, o Nilton, enfim. Né? É um privilégio estar nessa casa, né? Sempre é bom estar aqui. Muitas coisas históricas, eu diria, né? Relevantes. E hoje está na condição de um apresentador, né? E aí, talvez você que esteja nos assistindo pela primeira vez, né? O que o Josias, que é de mídia e eventos, está fazendo num evento de energia, e especialmente para falar sobre tecnologia. Mas é isso mesmo. Desde 2015, aliás, 2012, nós entendemos que mídia e eventos já agregava valor ao setor, mas entendíamos que a gente poderia fazer um pouco mais. Nós gostaríamos de contribuir diretamente para o resultado das usinas. E aí nós começamos com eventos técnicos, e desse evento técnico a gente teve a oportunidade de conhecer essa tecnologia que eu vou apresentar para vocês aqui, e que é uma tecnologia que nós pudemos confirmar em 2015, em loco, lá no Grupo Usaçucar, Santa Terezinha, onde começou, e eu estive lá pessoalmente para ver se era verdade, quando verificasse o que foi apresentado na palestra pelo Fernando Kuhlen no Sinatube, era verdade. E eu me surpreendi vendo que se tratava de uma tecnologia em prática, e que desde o trainee até o presidente do Grupo Usaçucar conheciam e faziam uso dessa ferramenta, e isso me levou a ser a ponte entre essa tecnologia e as usinas, não é? E essa tecnologia é a otimização em tempo real, né? Nós vamos falar especificamente na cogeração e vamos focar nos cases bem-sucedidos dessa tecnologia que hoje se encontra instalada em mais de 80 plantas no Brasil e no mundo. Então, é uma inteligência que controla plantas inteiras de processos contínuos, única no mundo. O SPA, ele não é apenas um RTO, o único RTO para usinas de açúcar e etanol. Ele é o único RTO, otimização em tempo real global, em qualquer segmento de indústria, de processo contínuo. Ele integra as principais tecnologias da indústria 4.0. Das 10 tecnologias definidas pela Catec, que foi quem definiu as 10 tecnologias da indústria 4.0, que é a Academia de Engenharia Alemã. Nós temos, das 10, 8 já estão presentes incorporadas ao SPA. Então, quando a gente fala hoje, é moda, né? Criou um sensor na indústria 4.0, colocou um gráfico no celular, é indústria 4.0. Bom, não é bem assim, e a gente pode até discutir um pouco sobre isso. Mas a verdade é que o SPA integra as principais tecnologias da indústria 4.0, e mais do que isso, então nós estamos na única, na casa das usinas do Brasil, falando de uma tecnologia que foi desenvolvida nas usinas brasileiras, uma tecnologia 100% brasileira, que é única no mundo. Então, só por isso já é um motivo de orgulho. Não é? Nós temos um vídeo aí, vamos ver se eu consigo... Isso, é só clicar lá. Peraí. Vamos ver se eu estou conseguindo aqui. Aí. A produção de açúcar, etanol e bioenergia é considerada uma das atividades mais complexas do mundo. Produzir cana e transformá-la em açúcar, etanol e eletricidade com competitividade requer muito conhecimento e tecnologia. A equipe de gestão industrial, por exemplo, tem que lidar todos os dias com desafios importantes como variações constantes na quantidade e na qualidade da matéria-prima, quebras ou perdas de eficiência em equipamentos, diversidade operacional da mão de obra, restrições econômicas, ambientais e de segurança. E esta tarefa se torna mais complexa considerando que as usinas são plantas de processo contínuo, no qual cada setor de produção depende e interfere diretamente na eficiência dos demais setores.
A todo momento, a equipe industrial deve decidir quais trade-offs irão resultar em perdas menores e na melhor eficiência global da planta, maximizando a produção. O controle de embebição é um importante exemplo de trade-off que interfere na eficiência global da planta. Um maior volume de água permite extrair mais sacarose da cana, mas ao mesmo tempo pode reduzir a eficiência na geração de vapor e na concentração do caldo. Neste cenário dinâmico, 3 premissas determinam o gerenciamento eficaz de uma usina. Decisões em tempo real. O processo é contínuo e dinâmico. Decisões baseadas em engenharia, considerando os balanços de massa e energia, restrições e limites operacionais. Decisões com foco global, trade-offs que definem atuações locais, visando atingir a meta global de produção. A otimização em tempo real, RTO, é a única tecnologia que cumpre estas 3 premissas no gerenciamento de uma usina. Um software RTO permite explorar regiões próximas da operação para encontrar, com rapidez, os set points mais adequados para atingir as metas de produção, e isso nas condições atuais da planta. Em 2009, a Sotec implantou o primeiro e único software de RTO para usinas de açúcar e etanol no mundo, o SPAA. O SPAA modela a indústria física em uma planta virtual com todos os equipamentos, processos e modo de operação atuais para simular o comportamento da planta e indicar a melhor forma de operá-la, considerando todos os aspectos envolvidos. Para extrair a máxima lucratividade da cogeração e da planta industrial, o SPAA captura os dados disponíveis nos sistemas da indústria física, trata os dados para garantir sua integridade e roda os balanços de massa e energia, simulando o cenário de como a planta vai se comportar no momento seguinte. Simular o que vai acontecer com a planta no momento seguinte já seria uma ferramenta importante de controle, mas o SPAA vai além. Ele se utiliza de algoritmos de otimização exclusivos da Soteca para encontrar, com rapidez e assertividade, os set points mais adequados para alcançar as metas de produção nas atuais condições da planta. Com o cenário otimizado, o SPAA começa atuando em laço fechado, ou seja, altera diretamente alguns dos principais set points do processo, em conjunto com os sistemas supervisórios ou de automação da planta. A atuação em laço fechado é um diferencial exclusivo do SPAA, que atua em pontos estratégicos da planta, garantindo um rápido retorno do investimento, além de estabelecer um benchmarking para os operadores. Para que a planta toda seja ajustada ao cenário otimizado, o SPAA também atua em laço aberto, recomendando aos operadores quais ações devem ser tomadas no momento em que as variações ocorrem no processo. A atuação em laço aberto do SPAA fornece uma visão de engenharia aos operadores e líderes da planta industrial. Na prática, executar o SPAA equivale a rodar o PDCA online na gestão industrial. O planejamento ocorre ao modelar no software todas as variáveis, limites e ações operacionais da planta. A execução acontece através das atuações em laço aberto e laço fechado. A checagem e o aprimoramento são promovidos ao comparar as ações executadas com as recomendadas pelo SPAA, além do estudo das lógicas de engenharia e dos diversos dados disponibilizados pelo sistema. A otimização em tempo real de sua planta industrial já é uma realidade. SPAA, sua cogeração em planta industrial na máxima performance. Bom, o vídeo ele já ajuda a explicar bastante como funciona, e esses são os princípios de um RTO. Tá? O filme mostra bem isso. Todas essas etapas têm que ser cumpridas se eu quero uma utilização em tempo real que seja assertiva, ou seja, seja um ajuste sobre-humano, além daquilo que um ser humano pode fazer, né? E aí nós temos um termo usina 4.0 que foi trazido pelo Márcio Venturelli. Ele é um professor especialista em automação industrial,
professor lá do Senai, e que trouxe esse termo, usina 4.0. Ou seja, o que eu posso aplicar da indústria 4.0 numa usina, transformando ela, de fato, numa usina 4.0. O primeiro é a antecipação do processo devido à matéria-prima, interligações base agrícola e industrial. Então, a gente sabe que o principal ponto de variabilidade industrial é a qualidade e o volume da matéria-prima, né? Ou seja, não é uma indústria de etanol de milho. Você tem um silo com os milhos já comprados e estruturados, com um blend perfeito, né? E que você entra e tudo vai. Não, a cana cada hora vem de um jeito, num volume, depende se você tem um problema, então o volume também altera, e a planta tem que reagir a isso. Ela não manda na agrícola, né? Ela tem que processar essa cana. E o sistema que se propõe a ser usina 4.0 tem que trabalhar com essa questão. Tem que envolver os dados de laboratório, né, influenciando o processo diretamente. Não adianta nada você colher, por exemplo, a amostra do RT de 4 em 4 horas ou em 2 em 2 horas, né? Primeiro que já é um período longo. Em 2 horas aconteceu muita coisa na planta, não é? Mas além disso, você ter o dado e ele não essa informação não ser trazida para a operação, não é? É o comum, vamos dizer assim. O SPA não, ele não só utiliza o dado de laboratório como base, mas ele consegue inferir o RT que está entrando na usina agora, não é? Por um algoritmo especial e que ele tem uma acurácia de 95%. Quer dizer, você saber o que está entrando de RT na hora, né? Você sabe a eficiência dos meus equipamentos também, especialmente dos equipamentos termodinâmicos. Boa parte dos equipamentos de uma usina são termodinâmicos. Então, é fundamental o princípio de funcionamento de um RTO para processo contínuo é a termodinâmica aplicada, e o SPA cumpre essa função muito bem. Uma tomada de decisão global e não local, ou seja, por ser uma indústria de processo contínuo, não adianta eu travar todos os setores como se fosse uma manufatura de precisão. Manufatura de precisão, você construiu uma peça, não é? E entregou essa peça, acabou o problema. Numa indústria de processo contínuo, não. Uma variação atrás ou na frente altera todo o resultado. E mais, tudo que se perdeu naquele momento não se aproveita mais. Se você deixou o vapor passar ou não aproveitou a entalpia, você não recupera mais. Então, o SPA, ele pensa global, qual é a tua meta de produção, e dentro das restrições e das necessidades e das dificuldades do momento, ele tem atuações locais visando atender essa meta. E o PDCA online, ou seja, gerar um sistema de aprendizagem, não só de aplicação prática na operação, mas estimular a melhoria contínua. O SPA também faz isso. E gerar KPIs por diferentes formas para que todos os envolvidos estejam na mesma página. Também o SPA faz isso. Hoje, para vocês terem uma ideia da capacidade da nossa tecnologia, do SPA, nós já atuamos hoje com 12 grandes laços fechados numa usina. Praticamente todas as operações de uma usina já estão em automático pelo SPA, né? Então, você vai ter extração, embebição, fluxo de caldo, controle de pH, fábrica de açúcar, carregamento das dornas por ART constante, as colunas de destilação, peneira, otimização da peneira molecular e, claro, tudo começa onde? Na verdade, começa na combustão das caldeiras e na carga dos geradores de energia e válvulas do sistema de vapor. Presente em 83 plantas no Brasil e no exterior, e começou em usinas, mas já estamos em outros 5 segmentos. O próprio SPA, né? Especialmente na área de energia. Então, você tem a Combio, por exemplo, que é uma outsourcing de vapor e UTE, de papel e celulose, de alumínio, de outros segmentos, e que implantou o SPA numa planta, e o resultado foi tão grande que estão sendo implantados nesse ano já mais 4 plantas, né? E especificamente em vapor e energia. Aí isso também é devido aos clientes, né? Os principais grupos do setor, empresas independentes, incluindo a meta que seria para o ano que vem, nós cumprimos já agora.
Os 2 últimos contratos foram exatamente com o Engenho Madalena, que é uma das 3 maiores plantas do mundo, com capacidade para moer 10 milhões de toneladas, Grupo Elanville, em El Salvador, e a Aguaí, que foi a primeira no exterior, na Bolívia. Nós temos hoje uma planta de ácido sulfúrico, que é a Liqueiroz, que é uma planta química, onde a Soteca nasceu, ela nasceu no setor químico e óleo e gás, já com laços fechados, sendo operada pelo SPA. E também Dexco, Ocoff. Esse é um histórico interessante, né? Começou lá em 2009, exatamente com energia, e em 2022 nós ultrapassamos a barreira de 80 clientes, 80 projetos, em vários segmentos e no mercado internacional. No setor, são 77 plantas industriais. Nós só temos uma planta que não é energia, que é uma UPG de etanol de milho. O restante, todas começam por energia. 150 milhões de toneladas de cana, 6,5 bilhões de litros de etanol, 180 milhões de sacas, 8,5 gigawatts são os volumes gerenciados pelo SPA. Né? Então, é uma plataforma de gestão industrial inteligente. Se a gente fosse citar os benefícios, são muitos, mas a gente resumiu em basicamente 4. Começa pela estabilidade na planta, porque utiliza engenharia aplicada, segurança operacional, esse é um fator importante. Toda planta que é gerenciada pelo SPA é mais segura do que qualquer outro sistema, porque ele já trabalha com MPC, ou seja, a base da otimização do SPA é primeiro estabilizar, garantir a segurança, os limites operacionais e restrições de cada equipamento, de cada setor, para depois encontrar o ponto ótimo. Então, primeiro estabilizo com segurança, depois eu otimizo. Né? Padronização operacional, então é muito interessante isso. Nós tivemos um evento de um benchmarking na FenaSucro, e o fator, qual o primeiro grande benefício do SPA? Padronização operacional, porque em usina é muito comum cada turno que você chega é uma usina. Então, às vezes, você tem 3 usinas na mesma usina. Cada turno é uma situação. E o SPA, a primeira coisa que ele vai conseguir fazer é trazer isso, né? Atuando em laço fechado e aberto. E ele é um RTO robusto. Isso quer dizer que ele é uma atuação global, é uma otimização buscando a produção global com atuação local. E aí, esse é um depoimento que a gente definir, assim, resumir os benefícios, foi apresentado pela Pedra Industrial lá no Sinatup, né, que é o Danilo Gutierrez. Ganho na extração das moedas e controle da umidade do bagaço, estabilidade no fluxo de caldo, estabilidade no fluxo de processo, aumento de estabilidade no BRICS do caldo, isso é fundamental. E a gente está falando aqui, até agora, só de energia, de processos. Só esquecendo o seguinte, que a função principal de uma usina são raras aquelas que a função principal é energia. A função principal da cogeração é trazer estabilidade, produtividade, eficiência para o processo. E garantir também a exportação de energia ou redução do consumo de bagaço. Então, redução da degradação e inversão de sacarose, aumenta a exportação de energia e redução do consumo de vapor específico, ou seja, consegue fazer mais com menos. Com a mesma cana que está entrando, com o mesmo bagaço, o SPA consegue produzir mais e melhor. Equilíbrio e performance do vapor no processo é fundamental, porque você precisa garantir uma das coisas importantes que a gente vai mostrar de outras tecnologias que não é um RTO, é você querer atuar na energia como reação. Né? O ideal é o seguinte, eu tenho que entender que a eficiência da cogeração depende de processo. E 2 fatores são fundamentais nessa eficiência. O primeiro é a vazão e a entalpia do vapor entregue, junto com o fluxo de caldo. Quando você faz as 2 coisas, você garante 95% da eficiência das operações unitárias de uma fábrica de açúcar e de uma destilaria. Esse é o fator determinante. Então, só um RTO consegue conciliar as 2 coisas, não é? Tirando o melhor de tudo. E redução no consumo de insumos. Então, o depoimento do Danilo Gutierrez, da Pedra Agroindustrial. E aí, claro, por que esse sucesso todo, né? Nós temos fechado em torno de, no máximo de 15 dias, nós fechamos um projeto novo.
são os ganhos dos clientes. Os clientes têm feito isso. E aí eu vou mostrar alguns gráficos, alguns cases que deixam isso muito nítido. Então, aqui, por exemplo, você vai pegar do lado esquerdo a temperatura do vapor sem o SPA. Isso na Ilera, que é uma parceira, né, da UTE, da Unidade Santa Cândida, da AISA. Tá certo? Aí você olha o gráfico da direita. Você vai notar que, primeiro, reduziu a variabilidade e aumentou o set point. Você melhorou a qualidade. Não é? Vai olhar a mesma coisa na pressão da caldeira. Você vai perceber a mesma coisa na pressão do vapor de escape. E o vapor de escape é um fator fundamental, tanto para a exportação de energia, ele é um sinal claro, evidente de eficiência, tanto da própria cogeração, porque determina o consumo específico de vapor por tonelada de cana e por quilowatt, como também é ele quem vai determinar a cadeia de vapores da planta, de processo. Porque do vapor de escape da maioria vai evitar rebaixamento e vai alcançar os pré-evaporadores, vai gerar o V1 e o vapor vegetal e assim por diante. Então, é um exemplo típico disso. Um outro fator importante também normalmente o que é feito na usina para você equilibrar a planta e a cogeração. O uso de válvulas condicionadoras ou redutoras de pressões mais altas para baixo. Quando você faz isso, toda vez que você reduz ou condiciona, você perde entalpia. Ok? E pior ainda, para equilibrar, você também faz uso de válvulas de alívio. Joga vapor literalmente para a atmosfera. Na Ativus da Eldorado, exemplo típico. Esse é um quadro, zerou simplesmente o alívio A com SPA, está aí do lado direito. Né? A válvula de alívio B caiu de 9,15 para 2,99, e mais do que isso, o desvio padrão caiu de 3,85 para 2,99. Então, são números que demonstram isso. O case da Colombo, o Colombo foi um grupo interessante, porque demorou um pouco para tomar a decisão, mas quando tomou, implantou logo em 2 plantas, né, que foi a Palestina e Santa Albertina. Com os ganhos de Santa Albertina e Palestina, investiu-se na estruturação e na instrumentação de Ariranha. Algumas coisas que precisavam ser feitas. E aí é uma planta complexa. Quem sabe, quem entende esse diagrama, vai perceber que tem 3 pressões de geração, com um rebaixamento de vapor de todos eles, até chegar no vapor de escape, até inclusive para vapor escape. Porque são 3 moedas e as 3 moedas são a vapor. Não é? Então, 2 de 21 quilos, não é? E a outra, se não me engano, com 15. Então, você nota a cadeia aqui. Opa, aqui eu não tenho como mostrar, não estou conseguindo. Não aparece o 2 de 30 e 1 de 21. Então, mas o importante é você notar o nível de rebaixamento para equilibrar cogeração com o processo. A prioridade é processo, incluindo que essa planta tem uma refinaria. O vapor é importante porque a última etapa dele, do vapor vegetal, é alimentar a refinaria, que é onde faz o produto mais nobre da empresa, que é o açúcar branco. Então, quando você coloca um SPA numa situação dessa, mostra o potencial da tecnologia de equilibrar tudo isso, atendendo o processo e, ao mesmo tempo, sobrou energia, né? Sobrou exportação de energia. Aí é só um supervisório. Gente, eu não estou... estou vendo, estou acompanhando meu tempo aqui, está tranquilo. Então, o mais importante é isso aqui, com toda essa prioridade para atender processos, exportação de mais 11.510 megawatts-hora na safra. Não é? Além do ganho de eficiência, não só na tonelada de vapor por tonelada de cana e também no quilowatt-hora, mas principalmente em processo. Então, um retorno que foi... Esse é um outro fator que a gente tem com o SPA. Nós nunca tivemos um resultado menor do que foi projetado. Nunca tivemos. Né? Então, o retorno medido supera, e esse ganho foi calculado fora um outro fator importante. A Ariranha é consumidora de bagaço. Por conta da refinaria, ela normalmente recebe bagaço de outras unidades ou tem que comprar. E houve um aumento significativo
no bagaço, na sobra de bagaço, além de exportar mais, sobrou bagaço para poder manter a refinaria. Então, isso são resultados. Gente, se alguém tiver alguma dúvida em qualquer momento, pode entrar. Aí nós entramos numa outra situação, que são a Caeté matriz, só tem duas linhas de duas pressões de geração, com dois turbogeradores de contrapressão e um de condensação. Mas tem um fator importante, que boa parte desse vapor de 21 quilos é ocupado pela Bioflex, que é a planta de etanol 2G, da Granbio. E é intermitente. Como é que você trabalha gerando estabilidade na sua cogeração se você tem uma planta intermitente, grande consumidora de vapor? E é isso que o SPA tem conseguido, tanto que os resultados são tão interessantes, que nós avançamos agora para processo, lá na Caeté Matriz, e já pegamos a planta de Marituba, que é outra planta de Alagoas, energia e processo. Tá? E aí, o exemplo também das condicionadoras, aqui eles chamam de condicionadoras, né? São as redutoras de pressão. Né? Então, reduziu, eu acho que eles mostram um pouco dos ganhos, aqui tem um vidinho, mas eu vou preferir andar rápido, vamos ver se a gente consegue, né? Eu acho que não vai dar para a gente entrar nos detalhes. Aqui o mais importante é isso, ó, só um minuto. O mais importante dessa tela, que é um vídeo, é mostrando que todos, só um controle estava em manual. E durante o vídeo ele vai passar isso para automático. Ou seja, todas as variáveis importantes de vapor e energia da planta sendo controladas pelo SPA. Não é? E aí, para a gente está falando que que o SPA só faz sentido quando você tem uma complexidade na sua geração, você tem várias pressões de geração, vários turbogeradores, e a gente tem exemplo disso na Vale do Rosário, onde são 12 turbogeradores, são 5 pressões de geração, 7 linhas de pressões diferentes. Imagina a loucura que é isso. E o SPA está lá atuando. Santa Elisa também tem um case interessante, assim como vai ser o da Madalena, que também são complexos. Mas nós temos o caso da SJC Bioenergia, da usina Rio Dourado, onde você tem só uma caldeira, só um turbogerador de contrapressão. Como é que vai otimizar isso? Se você trabalha, inclusive, a usina está dopada. Ou seja, já várias safras que ela está trabalhando acima da capacidade nominal de tudo. Como é que você consegue otimizar um negócio que já está dopado, né? Aí, esse é um exemplo, tá aí. É uma só caldeira de 67 bar, um TG de 42, se não me engano, 42, 43, de contrapressão. Você só tem, do ponto de vista de turbina, mais a turbobomba, que pode ser acionada motobomba ou turbobomba, tem esse trade-off, o SPA faz isso, tá? Dependendo do consumo de vapor. E a condicionador de 67 até direto para 1,5 kg para processo. Considerando que a peneira também, lá tem uma peneira molecular com pressão de 6 bar, né? E utiliza também um controle importante de vapor na borbotagem, no aquecimento do difusor. Ou seja, eu preciso estabilizar não apenas a cogeração, mas se eu quero eficiência de extração num difusor que está dopado, já com 30% acima da capacidade nominal, eu preciso garantir também a estabilidade da pressão e da temperatura dentro do difusor. E isso então, melhoria de gestão do balanço térmico, estabilidade do controle de gerador, maximização da exportação e padronizar a entrega de vapor vegetal, especialmente, como eu disse, difusor. Está lá, atuando em poucos set points, tá? Para a gente saber que não é uma coisa tão complexa quanto o outro. Agora, os resultados. Vapor produzido, 14 toneladas de vapor por hora menos. Só que com esse vapor menor, produção menor, eu gerei mais energia, eu exportei mais energia, eu reduzi em 20 quilos de vapor por tonelada de cana o consumo de processo, né? E melhorei as eficiências do conjunto de cogeração.
E mais do que isso, ela é uma destilaria. Ela só produz etanol. E a dificuldade numa destilaria, quando você tem esse desbalanço, vamos dizer assim, né, de design, você tem dificuldade para produzir exatamente o quê? Anidro. E ela produziu mais anidro do que nos períodos anteriores. Tá? Aí o case da bioaroeira, que foi implantada o ano passado. Esse aqui, eu vou deixar um número aqui que é só para lembrar de uma coisa. A importância de como você tem uma ferramenta que não é baseada em dados históricos. Não é um controle avançado baseado em dados históricos, onde você tem que bater set points, que não encontra novos pontos ótimos. O SPA, ele é uma ferramenta basicamente de engenharia. Se você quer, e a engenharia permite, o SPA faz. E o exemplo está aqui. O ano passado, uma portaria, acho que é 2021, subiu o preço do megawatt-hora de 1.200 o megawatt-hora a 1.900, não foi isso? Estava implantando o SPA lá, o laço fechado, e aí o que aconteceu? O gerente falou, olha, o que a gente consegue, com esse preço, o que a gente consegue fazer? Como é que a gente consegue, mesmo perdendo um pouco de eficiência, né, mas garantindo o processo, o que a gente consegue fazer aqui? E o resultado foi, colocando um preço só de 480 o megawatt-hora, 7.200.000. Com a utilização somente do laço fechado de energia e vapor. E agora eu quero falar um pouco sobre ganhos, principalmente em processo. Né? Dos mais de 70 cases validados, mostrar o ganho, ou você atua em energia, mas o teu ganho principal não está em energia, está em processo. Porque você resolve uma dificuldade de estabilidade de vapor para a produção, seja de açúcar ou de etanol. O da Cevasa também tem uma complexidade pequena, mas do ponto de vista também tem o difusor, que foi um fator que também foi aplicado lá, né? Foi desenvolvido, na verdade, na Cevasa, esse controle de temperatura do difusor, depois foi replicado. E o interessante é isso, vamos ver se eu acho que está aqui. Aumento da exportação foi de 0,86, 940 mil numa safra pequena de energia. Mas o interessante foi isso. Foi o controle do sistema de vapor, uma redução global do consumo de vapor em relação ao RT. Né? Num cenário que o mix levava ao aumento do consumo. O maior fluxo na evaporação tornou o consumo de energia maior, a estabilidade de vapor garantiu um Brix de xarope mais alto, permitindo que aumento na produção de açúcar. E, além disso, ainda houve aumento de exportação de energia. Né? Ou seja, mesmo numa safra que teve que mudar as estratégias, o SPA contribuiu, junto com a equipe fantástica da Cevasa, para tirar esse resultado. Um outro também, ali foi de açúcar, aqui é o case da Raízen Rio Brilhante. Então, você vai notar que o consumo de vapor, o azul é antes, sem o SPA, e o verde é com o SPA. Então, você vê a redução e depois uma variação mais menor e batendo no anterior o consumo de vapor com vapor produzido. Ou seja, você sempre procurando equilibrar os dois. E aqui, o fator também importante, ou seja, com essa atuação em energia, porque lá só foi implantado o SPA em laço fechado em energia. Nada de processo, nem fluxo de caldo, nem bebição, nada. Só isso. Qual foi o resultado? De 34.194 para 34.777 sacas dia. 580, mais ou menos, aumento de 580 sacas dia. E o anidro de 500 foi para 683. Produtos de maior valor agregado. Né? E por que isso? Porque reduziu em 24 quilos de vapor por tonelada de cana o consumo de processo. Né? Melhorou, não só manteve estável, mas aumentou o Brix, que permite um consumo menor. Né? E aí o resultado é esse, né? O aumento de 583 saca-dias e 132 mil litros. Né? E aí o ganho de 5.220.000 numa safra.
mais em Rio Brilhante. Enfim, case da Copecana. Também outra coisa, atuação em energia. Lá começou o SPA por vapor e energia, só na outra safra é que avançou para processo. Então, só atuando em energia, aumentou 4.010 sacas equivalente, né? Redução de 21 quilos de vapor por saca de açúcar e reduziu 25% a utilização de válvulas de alívio. Tem mais, lá embaixo também tem. Ó. A temperatura, o quanto que você não só melhorou a temperatura, mas reduziu a variabilidade. O desvio padrão de 6 caiu para 3. Né? E a pressão também. Não só aumentou, como também reduziu. Isso é comum, tá? É um resultado comum do SPA. E assim por diante. Então, exportou mais energia, melhorou o BRICS, né? Claro, produziu menos etanol, né? Porque o foco aqui era produzir mais açúcar. E conseguiu fazer, né? Com o vapor de processo. E um fator importante é aqui, ó. Tem gente que... nós encontramos gente em usina que diz o seguinte: vapor de escape não se mexe. E eu concordo. Se você não tem o SPA, vapor de escape é extremamente sensível. É melhor deixar ele num ponto ruim e estável do que você tentar mexer e complicar. Então, mas com o SPA, está aí um trade-off fundamental que permite as manobras de processo e, ao mesmo tempo, garantindo a eficiência de exportação de energia. Subiu de 1,64 para 1,72, era de 0,12, caiu para 0,07 o desvio padrão, né? E com 2 milhões de resultado financeiro, enfim. Agora eu quero falar quais são as razões dos ganhos, para ser bem objetivo. Primeiro, nós temos dificuldade para mostrar o SPA para muita gente, porque até hoje a maioria das faculdades de engenharia não explicam, não ensinam o que é RTO. Não existe. A ASME, que é a Associação de Engenharia Mecânica dos Estados Unidos, menos de 2 anos atrás, no meio da pandemia, que ela foi obrigada a entender o que é RTO. Ok? Porque até então só existia RTO local, ou seja, eu utilizo todo esse processo de balanço de massa e energia, utilizo algoritmos, reconciliação de dados, não é? Tudo isso, mas para uma otimização local. Então, vamos pensar que eu tenho uma otimização em tempo real, local em energia. Significa o seguinte: eu vou estabilizar a energia com base em valores imputados de processo, tanto de entrada quanto de saída, ok? É basicamente um controle avançado isso, ok? Só que usando um nível de engenharia mais aplicado, ok? Diferentemente de um RTO global, mesmo quando nós implantamos o SPA só em energia, eu modelo a planta toda. Eu modelo as entradas e modelo as saídas. Por quê? Porque essa atuação no meio não é só reativa, ela é proativa e ela é preditiva, ok? Porque você já trabalhando com fluxo de caldo, você já sabe quanto vapor vai precisar no pré-evaporador, no evaporador, e você já faz essa preparação. Porque a caldeira não é um acelerador, não é um carro, não é uma combustão com vela, né? Ele é o quê? A termodinâmica é diferente, né? É uma chaleira. Então, leva tempo, é uma combustão indireta que a gente chama. O vapor é produzido de forma indireta. Então, a rampa de uma caldeira não acelera, né? Rápido, então você já tem que fazer isso, e é o que o SPA faz. E aqui é a única ferramenta que essa camada RTO não existia, e tem gente que não entende isso, confunde com controle avançado. Controle avançado nada mais é, gente, baseado em dados históricos, e ele visa corrigir as falhas do P&D que foi desenvolvido para a indústria de manufatura de precisão, onde o tempo não é um fator determinante. Em processo contínuo, a variável tempo é fundamental. Então, o P&D não lida bem com isso. Ele abre demais, fecha demais, né? Porque o tempo, para ele, não é uma lógica que trabalha bem com o tempo. E o controle avançado vem corrigir isso. Mas ele não é não é baseado em engenharia, ele não faz. Então, ele está embaixo, e o SPA, ele permite, ele supre, faz estudos de WATIF para planejamento, ele atua se já tem controle avançado, e nós tivemos vários clientes que já têm controle avançado e o SPA entra em cima definindo o set point, ok? Ele escreve também direto no P&D e no controle regulatório, inclusive com uma MV. Ele consegue atuar numa válvula de alívio redutora, por exemplo, diretamente se ela é OPC,
sem necessidade de passar por uma malha de controle. Ok? E ele também atua desde a automação, o supervisório, a interface humana, até o operador recomendando em laço aberto que tem que ser feito. Ok? Então, esse é um ponto importante, é uma pirâmide que vale a pena a gente guardar em relação a isso. Ok? Então, dizer que você tem que construir toda uma base de instrumentação e automação para depois implantar o SPA, não. O que você precisa é, basicamente, estar com a área que está sendo atendida em rede, okay? Um protocolo OPC ou ADBC, basicamente isso, e aquela processo contínuo que todo mundo conhece, né? Acho que todo mundo sabe o que é. Pressão, temperatura, o que mais? Né? Vazão, né? Então, qualidade, que seria, no caso, o Blitz. Então, quando você tem essas 5, e não precisa ser o tempo todo, o SPA consegue fazer o processo e ele já melhora. Quanto mais instrumentação e automação, melhor. Mas se não tiver, é suficiente, e com o ganho que você gera com o SPA, você vai construindo um PDAI. Você consegue implantar, eu digo que tem que implantar o cérebro. Tem muita usina, e a gente viu isso em um grupo onde a unidade mais nova, que é um Greenfield, nasceu 100% automatizada. E era a usina menos eficiente, Zilmar, do grupo. Como que explica isso, Josias? Como é que uma usina é 100% automatizada e a menos eficiente? Simples, é processo contínuo. Quanto mais malhas você tem, mais elas precisam entender qual que é o trade-off. Se você não põe, não adianta pôr uma orquestra se você não tem um maestro. Você tem uma partitura, mas não tem o maestro. O SPA é o maestro. Ele é o cérebro que vai dizer, com pouca coisa, não precisa de muita coisa, só tendo ligamento com cada membro, ele vai dizer qual membro vai ser usado em cada momento para que atinja o resultado. Tá certo? E aí, esse é um assunto importante, porque daqui nasceu a indústria 4.0. Foi na Catec, né? Em alemão eu não consigo falar, então coloquei aqui o nome em inglês, que é a National Academy of Science and Engineering, em 2012. Em 2010 começou o estudo, em 2012 ele foi validado pela academia. Tá certo? Então, muita gente confunde o que é a indústria 4.0. Existem algumas etapas. Informatização é o primeiro. Depois eu tenho que conectar essa informatização. Segundo, eu dou visibilidade. Então, supervisório é basicamente isso, dar visibilidade do que está acontecendo. Aí eu crio mecanismos onde eu possa historizar esses dados e dar visibilidade não apenas para os dados em tempo real, né, que está acontecendo, mas o cruzamento deles, dessas variáveis, para que eu possa fazer análise do que corrigir e de como melhorar. Certo? Beleza, isso também é importante. Agora eu começo a entrar numa linha que aí depende muito de inteligência artificial, que é o que vai acontecer. Hoje você tem, por exemplo, sistemas que conseguem dizer o que vai acontecer. Você consegue colocar simuladores. Hoje a maior parte das suítes de automação, né, a ROC, o Siemens e assim por diante, já vem com simuladores. Você consegue simular o que vai acontecer. Mas simular o que vai acontecer não significa que você vai corrigir. Né? E primeiro, vai corrigir do jeito certo, com assertividade e no tempo certo. Aí só o SPA que faz isso, porque ele já dá a resposta automática. E mais do que isso, ele não para. O software SPA é baseado em algoritmo, não é um sistema de banco de dados relacional. Ele é um software que é gerenciado por algoritmos. Né? Então, ele permite um machine learning, só para a gente entender melhor, dizendo isso, né? Que toda vez que encontrar um ponto ótimo num cenário novo, ele já aplica e já aprende com isso. Tá? E para isso, acho que esse ponto a gente vai conseguir explicar. Então, informatização é um gêmeo digital robusto, é importante, o SPA já tem, envolvendo engenharia, processo e também os procedimentos. Nós encontramos um meio de digitalizar o que as pessoas fazem. É interessante isso. A conectividade utiliza padrão OPC, que é o padrão hoje aberto de TA, né? E o ADBC, que é o padrão de captura de conectividade com banco de dados relacional de laboratório, e aplica os medidores virtuais. Na visibilidade, nós temos uma planta 3D, a interação direta no supervisório e a gestão à vista. Então, cada degrau, o SPA está presente. Agora, entendendo o que está acontecendo, nós temos o PDCA online, nós temos a visibilidade dos balanços de massa e energia, que você pode enxergar como que eles estão se comportando. Tem uma historização que você cruza vários dados
que dão subsídio para a tomada de decisões, né? Planos de ação, e, claro, geração de gráficos, que são uma forma mais rápida, né? E aí? E para saber o que vai acontecer, como é que nós estamos preparados para isso? Então, a gente viu lá no vídeo que a etapa anterior da otimização é a simulação, né? Então, é uma simulação baseada em balanço de massa e energia. É baseado naquilo que realmente vai acontecer com a planta, tá certo? Não é fruto de dados históricos, não, é engenharia pura. E a última etapa, que é corresposta automática, é uma otimização em tempo real com o algoritmo genético híbrido. O algoritmo genético híbrido é nada mais e nada menos que aquilo que o Google tem. Eu mudei para Santo Amaro, começo a procurar, ele já identificou que eu estou em Santo Amaro, ele já identificou quais são minhas principais buscas em Santo Amaro, e ele já me dá tudo, né? Até ruim às vezes. Por quê? Porque toda vez que ele identifica uma tendência, é assim que funciona o algoritmo genético. Ele identifica um padrão, uma tendência, ele cria um algoritmo para cuidar daquela situação. E o SPA, assim, toda vez que tem uma situação nova, seja de dificuldade ou de ponto ótimo, ele cria um algoritmo para essa situação nova. E ele é híbrido, porque indústria de processo contínuo não é uma indústria onde você trabalha só com equação linear ou não linear. Você trabalha com equação linear, equação não linear e mistas. Por isso tem que ser híbrido, o algoritmo tem que ser híbrido. E é o único algoritmo genético híbrido no mundo. Os ganhos não é fruto de uma coisa que alguém inventou do dia para a noite. Começou há quase 50 anos atrás, gente. Só para saber, tá? Então, o primeiro simulador de processo do mundo foi criado pela Sotec, o HiSys. Tá certo? E aí vem o HTRI, que é o principal software para desenvolvimento de equipamentos termodinâmicos. É da Sotec. Reconciliação de dados, nasceu em refinarias. Lá em 2009 nasceu a SPA Energia, gente. São 13 anos, não é? E daí por diante, SDVR e assim por diante. Então, o SPA reúne todas as técnicas e tecnologias de um RTO robusto. Por isso é o único RTO global no mundo. Equilíbrio de fase, termodinâmica aplicada, lógica fuzz, reconciliação de dados, modelagem fenomenológica, MPC, otimização por algoritmo genético híbrido, engenharia aplicada, medidores virtuais, gêmeo digital, balanço de massa, balanço de energia e teoria das restrições. Ok? Comparativo com outras tecnologias. Basicamente é isso, gente. O SPA é o único que consegue entregar tudo e mais, não só entrega hoje. Não é só uma questão de entregar hoje. É o que você consegue tirar daqui para frente. Já que a modelagem, mesmo atuando em energia da planta inteira, você tem todo um caminho a percorrer e pode ter aqueles 12 laços fechados. Em uma safra você ter a usina totalmente controlada pelo SPA junto com a equipe. Nunca substitui. Ok? Isso é uma coisa importante para ser dito. Então, nós temos exemplo da usina Lins, que começou exatamente pelo milho. Implantou uma segunda moenda, começou com SPA em laço fechado só na moenda. Depois foi Energy Life e processos. E assim por diante. Então, você tem vários módulos que você pode implementar. Na raiz, a gente entrou para corrigir uma dificuldade na evaporação, por exemplo, uma dor. Não é? A Costa Pinto tem uma evaporação de 5 efeitos com 23 caixas. Então, você imagina a dificuldade de você administrar isso, gerenciar essa cadeia de vapor. Nós implantamos o SPA só na evaporação e os resultados foram bons, depois migrou para energia e para processo. É o exemplo típico disso. E não só isso, né? As usinas estão desenvolvendo muita coisa. A maior parte dos laços fechados não foi o SPA, a Sotec quem desenvolveu, sempre em parceria com as usinas. É uma dor, tudo nasce de uma dor, gente, a verdade é essa. Eu preciso controlar meu pH, é um gargalo, é um ponto de dor no meu processo. Vamos desenvolver algo? Sotec vai, desenvolve, chama às vezes um consultor, a maioria deles envolveu alguém que é um especialista no setor, né? E aí você desenvolve. E hoje, o que está no pipeline? Otimização do PDI, como eu disse, né? Se você tiver o SPA, a tua instrumentação e automação de um setor específico é 50% normalmente do investimento de uma stand-alone. Por isso, se você tem um cérebro no corpo, você não precisa andar com o corpo bombadão. Você só vai pôr onde interessa, onde precisa, né? Otimização da manutenção dinâmica, isso é importante. Hoje, com sensores, a gente inclui, por exemplo, a turbina, o acionamento por turbina, por exemplo. Ele tem lá sensor de vibração, vários sensores. Esses sensores
estão sendo incorporados, ou na moenda, principalmente, temperatura do mancal, temperatura do óleo do redutor, é uma questão de manutenção, vamos dizer, não seria? Seria um dado de manutenção. Mas se esse dado estiver fora do range, ele se torna um problema de operação. Eu preciso resolver isso. Não é? E esse é isso, caixa de evaporador, um exemplo típico disso, são equipamentos como termodinâmicos, como caixa de evaporação. Você tem um plano de limpeza das caixas. É fixo, é uma agenda. Mas, às vezes, a caixa que você limpou anteontem está mais suja e menos eficiente do que a que você vai limpar hoje. Se você não tiver um SPA, você vai continuar fazendo isso. O SPA não, vai dizer, essa caixa é a caixa que tem que ser limpa hoje. Por algum motivo, e isso vai melhorar a eficiência. Né? Decisões econômicas, nós já temos grupos onde a meta de produção não está ligada exatamente só à eficiência e performance, mas ao equilíbrio econômico, a margem que aquilo gera. E eu tive uma decisão dessa, de exportar mais ou exportar menos em um determinado momento. Né? Muda o cenário, eu estou com PLD baixo. O que eu tenho que fazer, gente? Não é? Então, ele contribui nisso. E otimização corporativa, ou seja, nós já está sendo desenvolvido COI, que é por um cluster, para gerenciar 3 ou mais usinas, e não apenas aquela usina. Agora, caminhando para o finalmente, eu quero fazer algumas provocações aqui, eu acho importante isso. Qual que é a prioridade das usinas? Aqui o Danilo Gutierrez, lá no Sinatube, colocou algumas coisas que eu achei interessante. Qual o maior objetivo de uma empresa? Obter resultado para gerar lucro. A usina não produz preço, ela só produz custo. Onde é que ela tem que atuar? Reduzindo o custo, que é fruto, na área industrial, das perdas. Porque toda indústria de processo contínuo é uma indústria de perdas. Tudo que a gente fizer, todos os trade-offs, é para reduzir as perdas. Que vai perder, vai. O SPA está lá para reduzir essas perdas. Né? Como reduzir custos, como reduzir perdas na indústria? Gestão industrial inteligente que o SPA proporciona. Então, uma provocação, produzir com menor custo e mais qualidade ou desenvolver tecnologia disruptiva? Isso é função, é core de uma usina? Pergunto novamente, qual a prioridade das usinas? Né? Produzir com menor custo e mais qualidade ou desenvolver tecnologia disruptiva? O professor Arquimedes Lima, que também é gerente da usina São José do Pinheiro, ele fez uma palestra e eu achei interessante isso. 5 passos para a indústria 4.0. O segundo, identifica uma solução que atende os desafios do setor. Não é algo que está sendo em desenvolvimento. Né? É algo que já pensa grande, começa pequeno, mas, sobretudo, começa logo e cresça integrado. Né? E aí, para terminar, é isso. Qual a prioridade das usinas? Você tem um quadro à direita. Você vai cuidar do teu canavial, da tua logística, dos seus produtos, da exportação, ou não, você vai desenvolver colhedora de cana? Então, Raizen agora vai resolver do nada virar concorrente de Case, John Deere e talvez da Valtra e assim por diante? Será que faz sentido isso? Eu acho que é uma questão que a gente tem que perguntar. Um exemplo é que nós temos 3 colhedoras comerciais hoje. Mas só temos um RTO. E o RTO foi desenvolvido em 50 anos. Não nasceu do dia para a noite. Então, será que vale a pena investir, insistir no desenvolvimento de um RTO local, um parceiro que tem uma tecnologia, mas não tem toda essa base? Nas 380 usinas que temos hoje, você tem muitos SPAs desenvolvidos? Nós temos 8. Não, digo sistema. Não existe nenhum RTO em funcionamento nas usinas. Mas existem algumas usinas que estão querendo desenvolver, estão há alguns anos, aliás, eu diria que já fazem alguns grupos há mais de 5 anos desenvolvendo uma RTO, tentando desenvolver uma RTO. A minha provocação faz sentido isso? Vou dar o exemplo da Colombo. A Colombo, provamos para eles o seguinte: cada safra que você deixa de utilizar o SPA, você deixa de colocar pelo menos R$2 milhões no bolso. Líquido, fora o que você investiu. Com esses 2 milhões, dá para você investir em alguma coisa? Dá para você tratar 2 mil hectares, por exemplo, de cana. Faz sentido isso? Faz. Ou você eu não vou gastar, mas não vou ganhar, mas não vou gastar. Eu vou fazer aqui caseiro. Quanto custa o engenheiro? Nós temos uma estrutura que a gente está vendo, tem um gerente e 3 engenheiros. Só isso já paga muito mais, já é muito mais caro do que o SPA, por exemplo. A aplicação dele,
que é plug and play o resultado. Você viu, nunca tivemos um payback em energia menos do que 90 dias. Mais do que 90 dias, desculpa. Nunca tivemos. Quando envolve exportação de energia, mesmo com o PLD baixo, qualquer circunstância, então é dinheiro na veia. Né? E vai usar esse recurso para quê? Tem muita coisa para fazer em usina, gente. Nós estamos com 12 laços fechados, já estamos desenvolvendo secagem de levedura, biogás, não vai parar isso aí. Né? Eu vi logo no início, por tonelada de cana, R$1 de economia, de ganho. É a média que a gente fechou na safra passada. Isso. Então, acho que tem essa linha, né? Até aproveitando esse gancho do Newton, tem uma pergunta aqui do Thiago Pistori. Obrigado, Thiago. Você já terminou? Ou... Sim, a única coisa que eu coloco lá, se eu tiver que dizer qual é o papel de uma usina, e isso não pode, porque transformação digital é inevitável. Numa atividade complexa, que é a mais complexa do mundo, só para a gente entender. Quando a gente fala de usina de açúcar e etanol, é just in time. Ela é a atividade mais complexa do mundo. Não vai ter eficiência sem transformação digital. Ok? Não tem. Então, a minha sugestão, e é isso que eu estou vendo com os cases que nós temos, e algumas usinas como Madalena entenderam isso. O papel já é um desafio você pegar o SPA, porque ele é feito sob medida para a sua usina. Não existe 2 SPA, vou dizer. A mesma usina, planta gêmea, certo? O SPA daqui, ele foi feito para essa, e esse para essa. São gêmeos digitais. Não tem como, cada uma tem os seus desafios de operação, de gestão e tudo mais. Então, o desenvolvimento e a customização das aplicações, todas elas, já é um desafio para você tirar resultado das ferramentas de transformação digital. Né? Só queria pegar aquele gancho que o Newton colocou, de que você, R$1 de ganho financeiro por tonelada de cana. Aí o Thiago Pistura, ele fala isso, que você apresentou esses ganhos, né? Mas ele queria complementar essa avaliação em qual seria o ganho de eficiência percentual do sistema de cogeração proporcionada pelo SPA, além desse R$1 por tonelada de cana. Eu acho que eu não coloquei, mas enfim. Hoje, nós fechamos na safra passada entre 4% e 5% de aumento na eficiência da cogeração. 4% a 5%. Isso. Que são aqueles cases que você passou, Aqueles né? cases. Você vai notar que, na maioria deles, em torno de 20 quilos de vapor por tonelada de cana. Só esse número já dá um parâmetro de como que faz. Então, algumas não dá para melhorar o consumo específico, não tem como. Reduz pouco, mas consegue na eficiência, por exemplo, da cogeração, no quilo de vapor por quilowatt. Tonelada de vapor por quilowatt-hora. Então, você tem, no geral, entre 4% e 5%. O número que a gente fala assim, o número que foi dado no BI é 4,7%. Perfeito. Você falou em machine learning. Se eu tenho 2 usinas gêmeas, no caso de alguns grupos, o aprendizado de uma é transferido para outra? Na verdade, o aprendizado de todas está sendo incorporado a todas. Vou dar um exemplo. Nós começamos, o primeiro laço fechado foi de combustão de caldeira. Não, de carga de vapor por a carga dos turbogeradores e válvulas. Nasceu lá no Grupo Açúcar, ok? Então, primeiro, ele foi desenvolvido lá e aplicado nas próprias unidades. O primeiro case fora da Açúcar foi a usina Pitangueiras. O primeiro laço fechado foi esse, e onde já tinha um controle avançado. Onde que foi aplicado esse conhecimento, né? Não apenas do funcionamento, da dinâmica, da aplicação prática da termodinâmica, não é? Na usina, especificamente, foi transferido na Pitangueiras e assim por diante. Tá? Então, hoje eu diria que a gente fez um encontro durante a FENASUR, que foi o Sinatub de Custos, Perdas e Gestão Industrial, e basicamente foi um benchmarking de 10 usinas. Não é? E pena, porque era para terminar 5, fomos até 6, porque o segurança já mandou lacrar tudo. O que a gente percebe é que, além do SPA, como ele é tailor-made, ele é baseado em engenharia, a usina ou a UTE não ganha apenas um software, ela ganha uma consultoria, porque é baseado em engenharia e gestão. 2 coisas fazem a otimização da operação. É a inteligência que a equipe tem, a inteligência da Soteca junto com a equipe de gestão, tá certo? Aplicada, junto com a engenharia. Basicamente é isso, não tem muito o que fazer. Então, todo o conhecimento da equipe, não é? Ele é replicado.
ele é compartilhado. Mas ele não é aplicado, tem que ser customizado. Todos eles têm que ser customizados porque é tailor-made. Cada planta é uma planta. Parabéns aí, Josias, pela apresentação. Obrigado.